Vamos falar do presidente Lula, que está sendo pressionado por ex-presidentes a se posicionar sobre a Venezuela. E o Itamaraty permanece aí optando, escolhendo por ter cautela, né, quando se fala nesse assunto. Exatamente, Thalita. A gente já está falando aí sobre essa questão da Venezuela, como o presidente Lula vai se posicionar ou está se posicionando em relação a isso já faz alguns dias e parece que essa situação não vai mudar. O presidente Lula continua sendo pressionado pela comunidade internacional que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro justamente sobre esse tema, para que o Brasil, nesse papel de mediador, reconheça que houve fraude nas eleições da Venezuela e também proclame Edmundo Gonzalez como vencedor do pleito. Só que nisso tudo, para aumentar essa pressão, ontem 30 ex-presidentes da Espanha, também de países da América Latina, inclusive o Macri da Argentina, né? Eles escreveram uma carta cobrando Lula justamente por mostrar apreço à democracia. Em um dos trechos eles falam que cobram compromisso de Lula com a democracia e a liberdade, assim como tem no Brasil, para prevalecer na Venezuela. Em meio a todo esse xadrez político, a gente vem observando aí que o presidente Lula opta nesse momento a permanecer de certa forma nesse campo mais neutro, né? Ali em cima do muro, justamente porque quando ele falou que estava assustado aí com a fala de Maduro de se ter um banho de sangue na Venezuela caso perdesse, imediatamente Maduro já respondeu de forma contundente. Agora, por se tratar de uma situação que trata sobre uma fraude das eleições, o que auxiliares do presidente Lula estão falando? É o seguinte, tem pelo menos 3 fatores importantes para se considerar. Um deles é justamente que reconhecer uma fraude ou a derrota de Maduro nas eleições sem que as atas das eleições ainda tenham se tornado pública de certa forma reconhecer também que no ano passado o presidente recebeu aqui no Brasil um ditador. Uma outra avaliação é justamente de se questionar um sistema eleitoral de um país vizinho e isso respingue de alguma forma aqui no processo democrático, uma vez que opositores de Lula, ex-presidente Jair Bolsonaro, questionavam o sistema eleitoral. Então há esse receio com esse paralelo. Fora isso, também há a questão daqueles acordos comerciais com a Venezuela. Em meio a tudo isso, a avaliação do Itamaraty é de que, de certa forma, o presidente Lula ainda está, digamos que, em cima do muro, mas também está sendo um ponto importante para esse diálogo, uma vez que o Brasil, por exemplo, já pegou a segurança aí das embaixadas do Peru e também da Argentina, está sendo esse ponto de conversa, de diálogo, só que a gente lembra que também permanecer em cima do muro não deixa de ser um fator aí de não se posicionar nesse momento, acaba sendo um observador de tudo que está acontecendo aí nas eleições da Venezuela. E esse discurso do presidente de confiança nas instituições não se aplicaria à Venezuela na avaliação, justamente porque o Conselho Nacional Eleitoral, por exemplo, é um órgão que é ligado ao regime chavista, né, ao regime de Maduro. Então a conta meio que não fecha para o governo nesse momento e aí o intuito é permanecer, digamos que nesse meio campo, que a gente já falou aqui também que há aí outras sanções. É uma escolha também do presidente Lula permanecer aí nesse meio campo, mas também, de certa forma, talvez depois ter alguma sanção, um afastamento desses outros países que estão cobrando esse posicionamento mais duro. Bom, nesse meio termo, nessa confusão toda, ontem, né, o CNE disse que disponibilizou as atas para a Suprema Corte e após a divulgação dessas atas, não vai caber mais essa história de ir em cima do muro, de tentar ser mediador de tudo e o Brasil vai precisar se posicionar. Então agora a situação é de atenção máxima a tudo que está acontecendo aí em relação a esse tema das eleições da Venezuela. Que vai seguir rendendo ainda muitas críticas caso o governo brasileiro não mude um pouco ou não calibre a sua posição pública em relação a isso, né? Aí é o governo que sabe lá a conta que vai fazer para lidar com este problema do seu mercado sul-americano.